Tamo ao vivo em estreia, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que vocês estão assistindo aqui. Mais um vídeo do Papo 10, eu tô Telés, tô aqui com o Afonso. Salve galera, sejam bem-vindos para mais um episódio do Papo 10 Podcast. Hoje a gente tá aí com a Mai Monteiro. Salve, é pra lá, né? Né? Então tá. Salve, eu mesma. Tamo aí. Vamos tá trocando ideia, só tem o apoio 10 do Pix, você pode estar patrocinando o Papo 10 aí da sua tela com o Pix no e-mail rafaelnovopodcast@gmail.com. Faz o Pix aí pra ajudar na produção. Lembrando que os nossos episódios são divididos por capítulos, onde fica mais fácil pra você acompanhar, caso queira ver algum tema central aí, certo? É isso aí, o Papo 10 é parceiro da Oficina Vapes. Salve aí, Gu. Tamo aí, aqui ó, com um de Balme, um pod de Balme, outro da Vape Sul, tá ligado? Você pode conferir outras variedades e os benefícios da parceria no Instagram, Papo 10 Podcast, no destaque parceria. Você pode estar conferindo, vou falar um aqui, que é o cupom Papo Vape para 10% de desconto em qualquer compra lá na Oficina Vapes. Papo e Fumaça é Papo 10 e Oficina Vapes. Esse aqui vai pra Mai, não sei se ela fuma, mas tem pra todos os tipos de fumo lá, tá ligado? Pra você divulgar, pra você fortalecer aí ambos os corres e constante movimento. Ótimo. É isso aí. E vamos pro papo, né? A gente tava trocando ideia nos bastidores e, Mai, fala um pouco aí, né, de como que funciona essas produções. Você falou que faz um monte de produz, né, produção executiva e tal. Explica pra gente, pra quem tá vendo um pouco mais como funciona isso aí. Cada produção é uma produção, né, na verdade, assim. Então, tem várias particularidades em todas. Já fiz produção de evento, faço produção executiva, já produzi um documentário, que é uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse fazer, eu fiz. Já produzimos uma série documental também, e é isso, assim, né? E aí cada uma delas traz uma carga diferente, traz uma particularidade na forma de fazer, na forma de produzir, na forma de lidar com aquilo. E aí, a produção é um universo muito grande, assim, né? De cada área, cada tipo de expressão, cada tipo de arte tem a sua própria produção e tem suas particularidades na produção. A produção de cinema é uma coisa, a produção na música é outra, a produção de eventos é outra coisa. E aí a gente vai navegando aí. E você não é específica, né? Tipo, você não faz uma produção só de uma determinada coisa. Você produz tudo, assim, vai de evento, dessas coisas. Mais música. Você não se limita. Mais música. Mais você música. É focada nisso. Exatamente. É o que eu gosto mais de fazer, na verdade, assim. É o que eu tive mais acesso. Porque eu comecei na produção através das batalhas de rima, né? Então... E sempre ouvi rap, assim. Sempre foi o meu lugar, assim. Então, eu tava lá e comecei a produzir. Então, foi principalmente na música. A batalha também me introduziu muito à produção de eventos. Os videoclipes chegaram bem depois, porque mais por demanda dos artistas com quem eu tava trabalhando, então a gente não tinha dinheiro pra fazer videoclipe, aí era a gente mesmo que tinha que fazer. Então eu aprendi meio que ali como que você produzia um videoclipe, porque era isso que a gente tinha pra fazer, assim, né? A gente não ia conseguir contratar uma produtora pra fazer o videoclipe, etc. E aí depois veio o Maiêutica, acho que o Maiêutica veio em 2019, que é o documentário, e aí também foi um outro universo completamente diferente, porque é outro mundo, assim, tanto a produção visual, os documentários, o cinema em si, né? O cinema amador, principalmente, que é onde o Maiêutica se enquadra. Depois, com o Maiêutica, a gente fez a série, e a série também foi muito gostoso de fazer, assim, porque a minha brisa, eu acho que sempre foi essa, tá ligado? É catar uma parada que eu não sei fazer e aprender. Então, quando eu falo assim, eu vou ficar fazendo só videoclipe, aparece alguma coisa que eu nunca fiz, alguém me propõe alguma coisa que eu... E aí eu só vou, porque eu gosto muito, assim, Mas de isso aprender. não é envolvido no sentido de você aparecer, né? Nunca. Porque você falou nos bastidores que não gosta muito de aparecer e tal. Nunca. Nossa, pra eu aparecer em algum lugar, tanto que eu demorei pra aceitar aqui, tá assim, vendo? né? Por isso que vocês têm que assistir o episódio, ó. Várias histórias inéditas aí. Foi pouquíssimas as entrevistas que eu já dei, assim, as coisas. A Vitória até tava falando que eu participei de um debate que foi, assim, no supetão, porque ela trabalhava com a gente, e aí ela aceitou o convite pra participar do debate, e aí não lembro o que aconteceu na época que fui eu, e aí eu fui muito nervosa, rolou, era uma época que a gente tava com muita dificuldade na batalha com o poder público, em relação à polícia e etc. E aí uma pessoa lá de Santo André só organizou um debate entre nós e o poder público de Santo André, assim, então tinham secretários da cultura e gente da GCM. E aí foi um marco, assim, mas foram as poucas vezes que eu apareci, que eu dei minha cara, assim. Cruciais, às vezes. E esse mercado na área de música, né? Esse mercado de produção na área de música, ele é aberto? Como que ele é?
Ele é muito burocrático? Ele tem bastante demanda? Ele tem muita demanda e poucas pessoas pra fazer, na verdade, principalmente no independente. O mainstream, ele tá organizado, de certa forma. É lógico que ele vai se reinventando todos os dias. Então, o produtor de 20 anos atrás, ele fazia coisas completamente diferentes do produtor de hoje. Porque o mercado vai se moldando, porque apareceu o MP3, depois os streamings, e as coisas foram todas mudando a forma de fazer o trabalho. Mas no underground, no independente, falta gente pra suprir a demanda. E isso é muito mais porque falta dinheiro pra que essas pessoas se especializem, assim, né? Então, tipo, às vezes você tem um MC que ele tem várias pessoas em volta e alguma dessas pessoas tem potencial pra ser produção, mas é difícil da gente identificar porque não é uma coisa que tá em evidência. Então, tem gente que até hoje não sabe que tem a produção ali, assim, sabe? Que precisa, que gravar um videoclipe não é só pegar uma câmera e colocar alguém na frente. Então, que é aquilo que a gente tava falando, de ter a comida lá na hora certa, de ter água pra todo mundo, de ter um cronograma e etc. Então, a gente vê muita gente fazendo um trabalho que é muito bom e que podia ser muito melhor por falta de equipe. Porque a gente tem... A demanda existe, assim, mas falta dinheiro pra se especializar, falta a gente falar mais sobre isso, sobre como são os bastidores. Uma profissionalização, né, da área também, né? Exatamente, porque também não tem muita coisa que você possa fazer pra se profissionalizar. A produção, ela é um mistério, assim, em todas as áreas. Eu fiz um tempo atrás um curso com um produtor que ele é de teatro. E aí eu percebi muito isso, assim, são as mesmas carências, assim, sabe? Tipo, a produção você aprende fazendo. Hoje em dia a gente tem um conteúdo, um livro ou outro, um vídeo, uma pessoa que dá curso, que fala sobre produção. De música ou no geral? No geral. Tanto na música quanto no teatro, mas até 5, 6 anos atrás, era um mistério o que é o produtor, o que ele faz, como ele entra nos espaços que ele entra e como que ele organiza tudo isso. Hoje a gente tem um conteúdo mais acessível a respeito, assim, né? Mas eu mesma comecei sem saber que eu era produtora. Eu só catava a galera, colocava ali onde eles tinham que estar, e era isso. Assim, tipo assim, no contexto comparativo, você pegar alguma produção, sei lá, vai ter uma gravação de um clipe de um sertanejo, tá ligado? Vai ser muito diferente do rap, tá ligado? Por causa, em questão de organização, né, com certeza, de pessoas especializadas, tá ligado? Profissionais ali em volta, por exemplo, ali do cantor sertanejo, tá ligado? Que produziu, e cada área ali, tá ligado? A área de executiva, né, a área de cenográfica, né? Então, tipo, como que você enxerga, assim, em comparação com outros gêneros, tá ligado? Eu acho que quando a gente vai pro mainstream é tudo bem parecido. Porque, assim, a gravadora que tem um artista de sertanejo, ele também tem um artista do rap. E a estrutura vai ser a mesma, assim, né? Num geral, o rap tem menos orçamento, essas questões que a gente já conhece. Mas a estrutura vai ser parecida. Só que o underground é outra fita, porque não tem muito sertanejo underground, tá ligado? Não tem essa cena. Essa cena, ela tá no rap, ela tá no funk, ela tá no teatro, na dança. Mas tem gêneros que alcançaram, que estão lá. Assim, então tem uma galera que tá lutando pra chegar lá. Tanto que no rap a gente tem artistas que nem querem ser mainstream, tá ligado? Que conseguiram criar seu ecossistema ali no underground e vão ficar ali no underground. Tem artista que consegue fazer todo o seu trabalho. Tem gente que não precisa, não quer. Porque é um trampo ser mainstream também, assim, sabe? É outra vida, é outra questão. Ter um contrato com uma gravadora é outra fita. Você tem mais dinheiro, mas você tá um pouco mais engessado, você tem outras pessoas lidando com o seu trabalho. Mas eu acho que não tem muita diferença quando a gente chega no mainstream, não. Acho que as diferenças são mais no underground mesmo. Pra nós, no meu trabalho, na minha experiência, é principalmente falta de recurso. O que, de alguma forma, gera uma riqueza, assim, porque a gente acaba aprendendo a se virar sem nada. Assim, eu já fiz videoclipe com R$50. Tá ligado? Como que foi isso? Olha... Qual que foi o gasto? Comida. Comida, porque a gente conseguiu que um parceiro nosso cedesse a casa dele pra gente fazer. E aí a gente conseguiu que o casting fosse de graça. Eram parceiros nossos. Eu gravei, dirigi e editei. E a gente só gastou com a comida de quem tava lá, assim, sabe? Só que... nunca palpitaria comida. Eu palpitaria, sei lá, uma LED, uma parada, sei lá, Não, a gente... Mano... Aquela máquina de fumaça, tá ligado? Sei lá, mano. Não, esse videoclipe, a gente gravou ele no sol... A Vi tava lá também, foi no Novos Tempos da Thaís Aguiar. A gente gravou ele no sol e eu tinha que ficar mudando o ISO e a exposição da câmera, porque o sol vinha e aí o sol saía, tá ligado? Toda hora. Só que a gente dependia do sol, porque a gente não tinha luz. Se o sol acabasse, já era, tá ligado?
Tinha isso pra mandar. Foi horrível. Mas assim, no final saiu um videoclipe, foi muito bom. Hoje em dia eu olho pra ele e falo, ai, Thaís, por que, né, que você deixou eu fazer isso? Mas na época ele salvou, porque a gente tinha um álbum pra lançar e a gente não tinha nenhum conteúdo além do álbum pra lançar. Então a gente olhou e falou, não vai vir o dinheiro do videoclipe, a gente precisa ter algum conteúdo, então vamos fazer nós. E aí juntamos uma galera e fomos gravando, assim. Mas já fiz. A gente já fez evento com pouquíssimo dinheiro, assim. Então, eu acho que o underground, ele te dá essa possibilidade de você aprender toda a potência que você tem. Você aprende a lidar com pouco, né? Porque você não tem dinheiro pra pagar as pessoas pra fazer. Então, você aprende tudo que você consegue se virar, assim. E aí, depois a gente foi caminhando, foi conseguindo separar melhor, entender. Então, uma pessoa ali se especializou mais em assessoria de imprensa. Mesmo que a gente já não conseguisse pagar o valor de uma assessoria de imprensa, tinha uma pessoa que estava mais próxima, que estava entendendo melhor da área e estava indo. E aí eu podia focar mais na produção. E assim por diante. Mas qual que você acha que é o poder de um celular hoje em questão de produção? Tanto de gravação, tanto de, montar um grupo no WhatsApp no âmbito de produção executiva, enfim, para adquirir recurso. Qual que você acha que é o poder do celular hoje? Total, assim, porque com o celular hoje você lança uma música. Tá ligado? Tipo, foda isso. Com o celular hoje você distribui uma música pro mundo inteiro através das plataformas de streaming, tá ligado? Então, é outra fita, assim. Eu não peguei aquela época da música e das grandes gravadoras e etc, mas eu imagino que a gente tá num lugar muito privilegiado hoje pra fazer. Assim, e pra produção... Cada produtor vai ser um produtor, cada produtor vai ter, mas como a nossa área, principalmente a organização, a administração, a logística, ele é o essencial, assim, eu já tentei sair 1 milhão de vezes de vários grupos do WhatsApp, de ficar longe da internet, mas não tem como, é o meu trabalho, assim. Eu ainda tenho a sorte de não precisar me expor, porque eu realmente não gosto, então eu posso deixar meu Instagram lá em stand-by, porque o que importa é o Instagram dos artistas com quem eu trabalho, mas eu preciso estar atenta ao Instagram dos artistas com quem eu trabalho. Você tem acesso, tipo, a senha do artista, do Instagram? Às vezes sim, aí depende do artista e como eu faço. Teve um álbum que a gente lançou, que foi o Vivendo Sobre, do Galdino, que ele foi acho que em 2019, mais ou menos, assim, que a gente lançou, que era um álbum que fazia 6 anos que a gente trabalhava nele, tipo, a gente era moleque, criança, tava lá na pista de skate, ele escrevia muito bem, e falava, vamos lançar... E ficamos 6 anos até entender como é que lança um álbum, de onde sai o beat, como é que a gente faz pra juntar tudo. Isso em que época? Meados de... em 2015. Foi quando a gente fez o primeiro Rap no Bar. E aí a gente já tinha, os meninos eles já escreviam, a gente já tinha só que Mauá é muito distante, assim, de tudo, tá ligado? Então a gente não tinha noção de como que era. Tem um cara lá em Mauá, que é o Devasto, que ele tem um estúdio. O Devasto SBR, na verdade. Que ele tem um estúdio. E ele foi quem ensinou a gente... o que era um estúdio, assim, ele ensinou os meninos a se portar, a distância do microfone, como você projeta a sua voz, etc. A gente foi pra gravar o Martini Bianco no estúdio sem ter noção do que era isso, que era o álbum do Bonsai. E aí, quando o Vivendo Sobre saiu, eu fiz toda a assessoria de imprensa, todo o marketing, toda a publicidade. Então, eu fiquei com a senha do Galdino, e aí eu ia postando as artes, a gente fez arte pra agenda, a gente mandou matéria pros lugares, a gente fez bastante coisa. Foi um álbum muito bom, assim... de trabalhar, e também foi um álbum que ele tem um apelo muito sentimental pra nós, assim, porque são 6 anos de caminhada, quando a gente não sabia de nada, documentados num único álbum, assim, né, então ele tem um valor emocional muito grande, e nessa época eu fazia de tudo, então eu tinha que escrever o release, tinha que distribuir pauta, eu fazia, tinha que conseguir estúdio, eu fazia, tinha que fazer arte. O Galdino, a gente chegou a gravar os CDs manualmente, assim, a gente mesmo fez 50 cópias do CD, imprimimos as capas, cortamos capa por capa, guardamos bonitinho, fizemos um adesivo do CD, colamos lá todo mundo. É um trampo muito coletivo, assim, a gente depende muito de tempo e disponibilidade pra fazer. Tá ligado? Teve muita evolução, assim, da Mai, vai pegar dos 17 a gente já tem uma noção, assim, já do que a gente quer, tá ligado? Dos corre que a gente quer fazer. Teve uma evolução antes dos 17 e depois dos 17 anos? Nossa, completamente. O que você aprendeu aí, tipo, pra até informar o pessoal aí, tá ligado? Com 17 anos, eu acho que eu trabalhava no shopping. Assim, sabe? Tipo, eu sempre gostei de música. Na verdade, eu fui criada com meu primo, que ele toca samba. Então, ele toca cavaquinho e canta. Então, eu cresci com esse estudo da música brasileira dentro da minha casa. E o rap veio disso. Ele escutava muito rap. E eu ouvia muito através dele. Então, eu sempre gostei muito. E o meu olhar sempre foi voltado pros bastidores. Então, eu ia nos shows, eu ficava vendo aquela galera de preto passando atrás do palco, embaixo, e arrumando o microfone, e o que tem ali, o que tem ali. E aí, subia no palco e via um X marcado aqui. Por que isso daqui tá aqui, assim, sabe?
Então, essa sempre foi minha visão. Mas, a princípio, eu fui viver a vida, assim, né? Eu não fui trabalhar porque eu precisava muito. Quando eu saí do shopping, a Thaís Aguiar me chamou pra vender alfajor. Ela já fazia os alfajor. O alfajor, ele vinha com versos de poesia de um artista independente. Todos eles. Caralho. A gente separava. Visionária. E aí, ela me chamou pra fazer... Foi junto também. Vitória, ela tá em tudo, gente. Vocês não têm noção. Parceira, companheira fiel. E aí, a gente começou. Aí foi quando eu me envolvi com a batalha. Na batalha, eu entendi o que era pra eu fazer. Porque aí era tipo assim, faltou uma caixa, então vamos atrás da caixa. E aí, se eu conseguir a caixa, eu pensava, eu sei trocar ideia com as pessoas, tá ligado? E aí, precisava fazer uma agenda, porque tinha muita gente querendo fazer pocket show. Era uma época que em Mauá tinha muito artista, assim. Tem ainda, mas hoje a cena mudou bastante da época da batalha. Mas tinha muita gente querendo fazer pocket show, colar pra batalha. Então, eu tinha que organizar. E eu consigo organizar, fazer um cronograma, uma agenda. Cara. Até que em 2017, o Bonsai me chamou pra fazer a produção dele. E aí, eu nunca tinha pensado em trabalhar com artista, ele tava com um álbum muito bom, já pra ser lançado, que foi o Martini Bianco, foi um marco pra gente, assim, o Martini Bianco em Mauá. E aí ele me chamou, aí foi que eu entendi. E aí o Martini Bianco, a gente fez uma turnê das batalhas da OBC, assim, a gente saía sem dinheiro pra voltar, só com os alfajores e CDs na bolsa pra vender, assim, e aí eu fui entendendo qual que era a potência do meu trabalho, assim, como que eu conseguiria, de fato, ajudar ali. Só que até então eu nem sabia que isso era produção. Pra mim era tipo, eu tenho um amigo tô indo ali, aqui, pá, conversando com o pessoal. ele é talentoso, eu vejo potencial nisso, eu acho que isso pode fazer um barulho, pode fazer um dinheiro, vamos. E aí, depois de muito tempo, assim, eu fui falar, olha, isso é produção. Mas aí eu já sabia bastante a respeito, sabe? Mas era muito, muito intuitivo. Era muito do que eu observava nos eventos, eu observava nos videoclipes, eu observava nas fichas técnicas, eu sempre vi muita ficha técnica, sempre, sempre, sempre. Tem coisa pra caramba ali na informação. Entendeu? E aí você vai aprendendo, assim, e aí foi muito intuitivo pra mim, porque eu não tinha muito acesso a estudo, assim. Eu trampava, fazia os alfajor, vendia, todo o dinheiro que a gente fazia, a gente reinvestia na arte, e a gente nem sabia que precisava estudar, que tinha alguma coisa pra estudar, era só... Porque não tinha também, né, muita coisa pra... exatamente, pesquisar. Então, tipo, foi indo assim, vamos aprendendo, vamos fazendo, quando a gente via, tava feito. Sim. Quando a gente fez o Ordem Natural, a gente fez um show do Ordem Natural lá em Mauá, o Ordem Natural era um grupo que a gente cresceu ouvindo juntos, assim, sabe? E aí eu acho que esse foi um momento que eu olhei e falei, nossa, gente, eu sou realmente produtora, assim, tá ligado? Eu trouxe um grupo que eu era fã pra fazer um show na minha cidade, assim. Eu lembro que a gente olhava pro lado, tava todo mundo meio que chorando, assim, todo mundo rap no bar olhando e falou, nossa, gente, uma vida se passou e a gente conseguiu, assim, sabe? Mas foi tudo muito, muito aos poucos e foi muito intuitivo também, todo esse processo, eu acho. Entendi. Mano, querido ou não, você é o movimento de rap também ali em Mauá, né, mano? Vocês consideram? Ele é muito maior, o movimento de rap em Mauá. Sim. Assim, sabe? Muito maior. O movimento cultural em Mauá é muito forte. É que a gente tá muito afastado do centro. Então, quando você vai pra Mauá, você tem artistas de todas as áreas que você pode imaginar, assim. Só que tem um estigma de que você precisa sair de Mauá pra fazer qualquer coisa funcionar. E a gente veio muito na contramão disso. A gente começou a falar, não, a gente vai fazer em Mauá. É Mauá que precisa dos eventos, então a gente vai fazer aqui. A gente vai levantar os artistas daqui. O Mauá e o ABC, assim, né? Teve uma época que a gente tinha um conselho de batalhas do ABC. Como que era isso? Cada cidade tinha uma batalha no começo, assim. Acho que a de Diadema foi a primeira, foi lá em 2012, 2013, que todas elas começaram a surgir. E aí, todas elas tinham as mesmas questões, as mesmas demandas, e a gente fez um conselho, assim. Eu entrei, o conselho já tinha uns 6, 7 meses que ele existia. E era um conselho. De repente, começou a pipocar a batalha em Mauá. Então, tipo, chegou uma época que no ABC, tinham 30 batalhas em 7 cidades. Então, a gente tinha que manter um diálogo mesmo, né? Porque essas batalhas tinham menor de idade fazendo, tinha problema com o poder público, tem várias questões envolvidas na batalha que eu acho que ninguém consegue, assim, enxergar de fora, assim, né? Então, o meu trabalho, ele sempre foi muito nesse rumo de organizar e crescer, assim, sabe? Principalmente relacionado à minha cidade, porque eu cresci lá, eu sei o quanto falta de cultura e a cultura que a gente quer ver. Assim, tem um teatro lindo em Mauá que ele quase não é usado pelo underground da cidade, pelas pessoas de lá, assim, sabe? Vira e mexe tem stand-up e é ótimo ter, mas os artistas de Mauá não acessam teatro. Hoje em dia tem uma ou outra exposição de algum artista visual lá, assim, sabe? Mas são coisas que a gente tá construindo muito aos poucos. E aí, meu trabalho sempre foi nessa linha. Você falou que já fez parte de alguns selos, né, e tal, de coletivos. O quanto que isso ajudou pra você no conhecimento de produção e tudo que você tem até hoje, assim? Eu acho que isso me construiu, na verdade, assim. O Wait, ele foi o primeiro.
que a gente... Quando eu cheguei no Wait, tinham 9 MCs, um videomaker, uns 3 beatmaker, e aí a gente olhou e falou, a gente precisa organizar tudo isso. O Wait, eu tava... Foi em 2017? Quantos anos eu tinha em 2017? 22. Caraca, mais de 10 pessoas envolvidas, né? É. Caraca. E era assim, Era gente o que... Wait era um espaço, era um grupo... O Wait é um coletivo que em determinado momento a gente agiu como selo. Então... Como que é a diferença do coletivo e de um selo, pra quem não entende? Eu também não entendo. Eu acho que o coletivo, assim, eu não tenho conhecimento se tem alguma formalização pro coletivo, né? As crios, os coletivos, assim, eu tenho pra mim que é várias pessoas trabalhando em função de alguma coisa. Então, no nosso sinergia, caso... né? No nosso caso, uma pessoa lançava, a gente tinha pelo menos 10 pessoas pra ajudar na divulgação. E aí a gente organizava os lançamentos, tipo, um vai lançar um mês, o outro. O selo, ele já é essa parte da gravadora, né? Ele é uma célula da gravadora ali, assim, que pode ser independente, pode estar dentro de uma gravadora, mas ele age em todo o agenciamento ou ele age só na distribuição, tem várias formas diferentes de ser selo. Tem selos que fazem toda a carreira do artista, tem selo que vai fazer só a distribuição, tem selo que vai fazer só assessoria de imprensa, só direção de imagem, tem várias formas de fazer. Mas, no geral, o selo, ele é uma gravadora pequena, uma parte menor da gravadora, assim, né? E os coletivos, eu acho que eles são mais informais mesmo. No nosso caso, era isso. A gente tinha um objetivo e a gente trabalhava em função dele, assim. E Você aí todo mundo ajudava. Nesse selo? No Wait em 2017. 2017. E aí ele não tem mais hoje? Como que foi ali sua passagem por ele, né? Até você chegar hoje no Rap no Bar. Nossa, foi muito louco. O Wait, na verdade, eu entrei primeiro pra fazer o Martini Bianco, que foi o primeiro trampo que saiu pelo Wait, que foi o Bonsai. O Bonsai, ele é a cabeça do Wait, assim. E ele lançou o Martini Bianco, é um álbum, não lembro quantas faixas ele tem, mas são bastante faixas, era um álbum que a gente não estava mais acostumado a ver na época que ele saiu. E aí, por acaso, ele foi muito bom, assim, perante o público, as pessoas gostaram muito, começaram a ouvir muito, e aí o Miguel se mudou pra Zona Norte, então ele começou a levar pra lá também, e a gente continuou fazendo trabalho em Mauá. O Wait, a gente conseguia fazer os videoclipes, a gente conseguia gravar as coisas, todo mundo, porque a gente se juntava. Teve uma época que a gente dava uma contribuição mensal só pra poder investir nos trabalhos que iam saindo. Eu não tenho noção de quantos trabalhos a gente lançou com o Wait, porque foram 2 anos de trabalho lançando coisa quase todo mês, assim, de diferentes MCs. Então... Mas o coletivo vocês lançavam também, do coletivo inteiro, sei lá. Sim, a gente juntava 2 ou 3 MCs, fazia um show que era do Wait, que aí iam 2, 3, 4, aí dependia muito do evento, das coisas assim, mas a gente fazia esses trabalhos. A passagem pelo Wait foi sensacional, assim, me formou, me construiu com certeza, porque lidar com 9 MCs não foi fácil. E hoje em dia eu olho e falo, em que momento eu achei que eu ia conseguir fazer isso? Cara. Por que eu inventei, assim, sabe? Mas rolou bem, assim, na época. Tinha um estúdio que a gente ia pra ensaiar. Uma vez por semana a gente marcava 2 horas de ensaio. E aí todos eles iam, cada um ensaiar seu trampo. Porque ia ficar mais barato, porque era mais fácil pela logística, etc. E a gente mantinha os ensaios. Tinha o Beto, que era o dono desse estúdio, ele falava que eu ia com a creche, assim, porque ia eu e mais 9 meninos. Todo mundo, os meninos empolgadaço com o estúdio. Vamos tocar bateria, fazer não sei o quê. Gente, vamos embora, já deu nosso tempo, pelo amor de Deus. Então, me construiu muito, assim, sabe? Construiu muito essa autoridade enquanto produção que você precisa ter. Porque você é o ponto de ligação de todas as outras áreas. Se você não conseguir ter um diálogo com todas essas áreas, você não vai conseguir fazer o trampo andar. Então, eu acho que o Wait, ele me ensinou muito nesse sentido, principalmente porque na época era centralizado. Então, quando eu saí do Wait, eu saí entendendo o que era o trabalho da assessoria de imprensa, o que era o trabalho da produção de vídeo, o que era o trabalho do produtor musical. E aí, eu acho que por conta dessa experiência, eu consigo lidar melhor com essas áreas, assim, sabe? Eu consigo exigir dessas áreas o que elas precisam entregar, eu consigo fazer com que elas trabalhem confortáveis, porque eu sei o que é estar naquele lugar. Eu sei o que é ter um prazo pra entregar e não conseguir falar com os meios de comunicação pra postar uma pauta, pra fazer, sabe? E eu acho que isso é um caminho muito necessário, assim, porque quando você não tem noção da área, você acaba exigindo demais ou exigindo de menos, ou pedindo alguma coisa que não é real. Você precisa ter passado por ali, pra ter uma noção do que é o trabalho, assim, né? O Wait chegou a sair de Mauá, deixar suas marcas no centro, fora de São Paulo? Chegamos, assim, a gente, principalmente em parceria musical, né, que era o foco do Wait. A gente chegou a fazer um evento ou outro ali em Mauá, junto com o Rap no Bar, com o Nova Mauá Sistema de Som.
Mas a gente conseguiu, o Bonsai, a gente já fez música com a Killa Bi, com a Bianca Hoffman. Aí a gente conheceu os meninos ali da Zona Norte, que era o Ticano, o Fano. E aí eles soltaram bastante coisa juntos, assim. Teve uma época que Esse contato com eles foi por um evento? Não, foi porque o nosso técnico de som, ele trabalha numa loja lá na São Bento, se eu não me engano, uma loja de instrumentos musicais. E o Ticana trabalhava lá. E aí o Miguel foi trabalhar, o Bonsai foi trabalhar lá, e aí eles se encontraram. Olha, e virou... pesado, velho. Mano, é coisa de louco, assim, porque é com que a gente conta no underground, no independente, né? Com contato. E lábia. É o que a gente tem pra fazer. A divulgação boca a boca, ela é muito mais real, né? Bastante. Ela é mais sólida. Sim, tanto que assim, teve uma época das batalhas, assim, que foi até quando eu descobri que eu não gostava de me expor, que eu apresentava a Batalha das Pistas, né? Então, muito do que a gente conseguiu construir com o Eight veio do tempo que eu fiquei nas batalhas, porque eu apresentava, aí a gente fazia parceria com outras batalhas, conhecia outros artistas, então quando eu tinha um artista pra lançar, eu já sabia com quem eu falava na batalha lá de São Bernardo pra levar o artista pra cantar lá, pra já chegar naquele público, pra poder vender um CD, pra poder trocar uma ideia. Então, tudo foi se construindo dessa forma, assim, e até Sampa, assim, quando a gente foi lançar o álbum da Thaís, a gente conseguiu fazer o pocket dela lá na Sexta Free, que é uma batalha que tem lá na Paulista, e que foi graças ao Slam Resistência, que a gente conheceu a galera que tava na Sexta Free, o Slam Resistência lá em 2017, assim, sabe? Então, tipo, é com que a gente conta no Independente. Não, o Sexta Free, o Club Soul cola lá, não lembra? Sexta Free. O Club Soul, salve pro Club Soul aí. Na Avenida Paulista? É na frente do Safra, é uma batalha de conhecimento linda. Sexta Free é sensacional. Você apresentava a Batalha das Pistas. É na rua o Sexta Free? E como que era a Batalha das Pistas? Era lá em Mauá, essa batalha? É, na pista de skate de Mauá. Era a principal? De Mauá, sim. Durante muito tempo tipo assim, jogo falando assim, meio leigo, né? Mauá também tem essa parada cultura do skate, né? Bastante, né? Muito forte, muito forte, né? Como que é isso? Lá em Mauá, na verdade, eu não lembro exatamente em que ano foi, mas em determinado momento os skatistas conseguiram trazer a pista de skate pra Mauá, assim, a gente já tinha uma pista de skate, ela era menor, menos equipada, e aí um movimento de skatistas de lá, acho que União dos Skatistas de Mauá, o SM era o nome, eles conseguiram junto com a prefeitura fazer a reforma da pista, e essa pista ficou sendo uma das melhores do estado, assim, então muita gente ia pra Mauá, e de lá, e aí só que assim, pouquíssimo incentivo pra que qualquer um se tornasse profissional. Então, até hoje a gente tem skatistas geniais em Mauá, assim, gente que você olha e fala, gente, mundialmente essa pessoa podia fazer muito, mas Mauá não tem esse incentivo. Eu sempre escutei, assim, nas conversas das pessoas, assim, do nada, assim, tipo, cara, Mauá, sempre ali o Mauá skate, sempre, por isso que eu falei. Tá é muito forte, e isso foi o que construiu um pouquinho, assim, né, na verdade. O Rap no Bar, ele veio disso, dos meninos quererem fazer uma marca de skate, e aí eles fizeram uma festa só, e de repente a gente tava fazendo festa todo mês, assim, né? Mas essa união sempre foi muito forte. Aí a Batalha das Pistas nasceu ali. Era a Batalha das Pistas, era o point de tag também de Mauá, o point de pichação no mesmo lugar. Ela durou, acho que de 2017 até 2014, 2015, e aí ela parou. Quando foi... Não, 2013 até 2015 ela parou. E aí quando foi em 2017, a gente trouxe ela de volta, eu entrei no começo de 2017, assim. E a Batalha das Pistas era muito louca porque ela era conhecida como a mais suja do ABC. Assim, a Batalha de Mauá. Porque Mauá é todo um universo diferente ali, assim. E ela era a mais suja do ABC. Então, quando a gente entrou pra mudar certos aspectos dessa sujeira, assim, né? Então, a gente colocou regra na batalha, a gente começou a cobrar responsabilidade no que os MCs estavam falando ali. E aí, depois disso, a pista virou meio que o Parque da Juventude, então a gente começou a ter um problema com a prefeitura, assim, mas eu fiquei apresentando a Batalha das Pistas durante 1 ano. Assim, até eu acho que eu saí, a gente fez um evento. Vídeo. Tem bastante lá no YouTube. Na época a gente trabalhava com o DJF, ele fazia todos os registros. Tem um vídeo sensacional da Vitória caindo no palco. Ai, desculpa, amiga. Ficou registrado ali. Tá lá, é só procurar, só que você tem que procurar muito. Mas você tem que procurar, a gente não vai falar qual é. Né, pra você não achar. Não, e tem que procurar muito, porque não tá escrito que ela vai cair. Você tem que estar assistindo aleatoriamente e de repente ela cai lá atrás da batalha, tá ligado? Foi muito louco, assim, esse período. E aí a gente fez uma festa que foi a Gangsta Girls Party. Fomos eu... Das minas. Isso, porque aí com a Batalha das Pistas a gente começou a fazer a Batalha das Minas todo mês.
O nome do coletivo que organizava a Batalha das Pistas era a Máfia das Pistas. Hoje a gente ainda tem a Máfia das Minas lá em Mauá. Eu não faço mais parte, mas as minas estão lá em pleno movimento. E aí a gente fez a Gangsta Girls Party, foi uma festa, assim, muito louca de se fazer, porque a gente colocou 22 mulheres pra trabalhar na festa, em todos os aspectos. Foram, tipo, muitos shows, foi mina várias gravando, áreas, né, de produção. foi, em todas as áreas eram só mulheres, eram 22 mulheres que nem se conheciam direito, na verdade. Então era gente de Mauá, e tinha mais Salviano, de Santo André, e aí veio uma galera de Diadema e tal. Essa festa ganhou uma proporção que a gente não imaginava. Assim, foi muito louco mesmo, a forma como aconteceu. Veio gente do interior pra festa, ela foi no Capuava, em Santo André, assim, a gente não esperava isso. Era um espaço físico aberto? Era no Galpão Murphys, era um espaço que hoje em dia não existe mais lá, mas ela era perto da estação, mas ela era uma área só industrial. Então, esse galpão era uma fábrica que estava desativada e a gente usou pra fazer a festa. Então, essa festa esse evento deu acho que ele deve ter marcado, né, pra o pessoal, pras minas que colou, tá ligado? Bastante. Tipo, marcou, sei lá, tivesse um livro de história do bairro ali de Santo André, tá ligado? Bastante. Porra. Até hoje tem gente que me tromba e fala dessa festa. Fala, te vi lá na Gangsta Girls Party e tal. Assim, foi muito louco. Foi um marco pra gente mesmo. E aí, a partir dela, quando a gente viu todas essas mulheres trabalhando juntas, assim, a forma como o movimento estava se desenhando, eu já não sentia mais a necessidade de estar tão próxima do coletivo ali, assim, porque eu percebi que a gente já tinha plantado uma semente. Então, eu pude focar mais no trabalho independente dos artistas, que era o que, na época, tava me chamando mais. Aí, eu já saí da batalha e mergulhei de cabeça no Eight, assim, na produção executiva de artistas. E aí, acho que foram uns 2 anos nessa, eu já tava no Rap no Bar na época também, já tinha feito festa com a Lacoste, com a marca de alfajor. E aí, com o Rap no Bar eu entrei pra fazer o aniversário de 3 anos, nunca mais saí. Sim, só que o Rap no Bar também é um marco em Mauá, porque é uma das únicas festas de rap que tem. Hoje em dia, a gente tem outras festas, graças a Deus, acontecendo. E aí, é outra coisa que já me fez focar em outra área também. Então, tipo, agora eu já nem trabalho com ninguém de Mauá. Nesse momento, só o Rap no Bar. Não trabalho com mais nenhum artista de lá. Tipo, com pessoas, né? Porque acima de artistas, eles são pessoas, né? E com traços únicos, tá ligado? Como que é toda essa burocracia? Você xingou bastante gente, você... a gente xinga até hoje. Você teve eu acho que é a desavença. parte mais difícil e a mais fascinante, assim, também. Porque é isso, pessoas são pessoas e é do que a gente precisa pra trabalhar, assim, sabe? Tipo, não tem nada supera o fator humano de todas as produções, de toda a arte, assim, no geral. É muito difícil, principalmente quando a gente tá lidando com o underground, porque a gente não sabe exatamente o que a gente tá fazendo, ninguém sabe. Então, é o artista que tem diversas crises de confiança, de identidade, de, sabe? Porque não é fácil ser artista no Brasil, não é fácil começar alguma coisa, não é fácil acreditar na sua própria arte, né? E aí a gente tem que lidar com os profissionais em volta, e aí é sempre aquilo, pra gente contratar alguém que é profissional, a gente precisa de dinheiro, se a gente não tiver dinheiro, a gente precisa lidar com alguém que tá mais amador ali, e a gente tem que lidar com as adversidades disso, assim, sabe? Não é fácil você chegar numa pessoa e você falar que é artista, tá ligado? Tipo, você sente artista e a pessoa pergunta, você é o quê? Ah, sou artista, tá ligado? Mas você trabalha com o quê? É assim. Você é empresário, então, né? Mas você trabalha... Além de artista, você trabalha onde? Qual que é o seu trabalho? De fato, tem dia que você faz uma música. Qual que é a sua ocupação? É desse jeito. E pra falar que é produtora é pior ainda, porque aí a pessoa vira pra gente e fala assim, mas o que a produção faz? Você fala, um monte de coisa. Faz tudo. Tem que dar uma lista pra vocês de tudo que eu faço. A gente faz tudo pra que quem apresenta, quem aparece, faça tudo certo. Exatamente. Eu falo bastante disso. Assim, o meu trabalho é fazer com que o artista possa só criar e performar. O ideal do meu trabalho é que o artista possa só criar e performar e fazer o show. Não é assim que acontece na realidade, porque é isso, a gente lida com várias adversidades, mas o foco é esse. Exatamente, porque, por exemplo, imagina se o artista tivesse que produzir todo o clipe dele, toda a ideia que ele tem, e ainda assim gravar. É mais ou menos o que a gente faz aqui, entendeu? A gente divide todas as funções, tudo bem? Tipo, não é uma coisa, né? Sim. Que a gente ganha dinheiro, não é uma coisa profissional, efetivamente. Mas tem todo um trabalho, uma produção que a gente meio que divide, né? Com a produção, a apresentação e tal, toda essa coisa. Mas eu queria saber o quão importante foi aquele movimento que acho que você estava desde o começo, né? Das minas. E como trabalhar na produção, na área da produção, sendo mulher, assim. Se é difícil, se você sente, assim, que é difícil das pessoas aceitarem, assim, você... Além do próprio fato da profissão já... ser difícil, né, das pessoas aceitarem, se tem mais essas dificuldades pelo fato de você ser mulher.
Essa é uma pergunta engraçada, assim, né? Na época da batalha, a gente ainda falava que a gente não aguentava mais responder essa pergunta, porque era sempre isso. Como que é ser mulher no rap? Porque é uma coisa que chama a atenção. Sim, com certeza. Pra quem é homem, principalmente, acho que, né, a gente É quer bem entender. difícil, assim, é bem difícil. Esse movimento que a gente começou, ele foi completamente intuitivo, mas por isso, porque a gente não via outras mulheres. E assim, a gente via outras mulheres, Mauá sempre teve mulheres geniais, assim, fazendo coisas, só que elas não tinham destaque, elas não ganhavam espaço. E aí, quando elas estavam no álbum, fazia o refrão. E aí, quando elas estavam no evento, era pra fazer uma participação, nunca era o show dela, a gente nunca tinha eventos que eram só de mulheres. E não tinha que ser uma necessidade se fosse justo, né, assim, tanto que hoje em dia eu faço pouquíssimas coisas que são só com mulheres. Porque eu já não sinto mais tanto essa necessidade. Eu acho que hoje em dia eu consigo incluir melhor. Você introduziu a ideia daquele movimento ali, né? É isso, assim. Então, quando a gente começou, a gente deu muita sorte, na verdade, porque teve muita gente disposta a comprar a ideia. Então, foi bem difícil o começo da batalha. A gente sofreu vários ataques. E aí, a gente transformou a batalha numa batalha Nutella. E aí, a gente fez a batalha virar casos de família. Nossa, gente, a gente ouviu de tudo, assim. A gente era as feminazes que tava mudando a batalha. Tá ligado? Feminazi. Foi bizarro. Teve meme na internet falando da gente, assim, porque a gente não deixava mais você chamar o parceiro de viadinho na batalha, tá ligado? Era um bagulho bizarro. E a gente sempre eu sempre peguei na tecla da criatividade, assim, eu sempre falei, mano, vocês conseguem fazer mais, vocês não precisam ficar falando das mulheres dos outros, das mães das pessoas. Você acha que foi necessário esse... É foda falar nesse extremismo. Foi necessária essa postura mais forte, assim, pra vocês conseguirem adquirir e consolidar o espaço de vocês? Se não fosse isso, a gente não tinha conseguido, assim, a gente ia estar exatamente no mesmo lugar. E aí, é sempre um lugar de, tipo assim, uma ou outra consegue entrar, sabe? Então, eu já conhecia os meninos da pista de skate, de fazer rolê e tal, então pra mim o espaço estava aberto. Só que era muito difícil trazer outras mulheres, porque sempre tem uma desconfiança, sempre tem um peso de, mas... Sabe? E tem a solidariedade masculina que ela impera, assim, sabe? Então, homens sempre vão escolher homens sempre vão escutar homens. Sempre vai estar nesse lugar, assim. Então, o nosso trabalho ali foi só mostrar que as mulheres estão aqui, elas estão fazendo e elas fazem tão bem quanto vocês e às vezes melhor. Assim, isso, eu acho que esse foi o ponto inicial. Quando a gente começou com a Batalha das Minas, a intenção não era manter uma batalha só de mulheres pra sempre. A intenção era com que as mulheres conhecessem o palco, se familiarizassem com o palco, com a presença, com o microfone, com as rimas, tivessem essa desenvoltura, porque rimar elas já sabiam. Elas só precisavam ter espaço pra estar ali. E aí, a partir disso, ia ser muito mais fácil competir com os caras, que já tava ali todo dia, assim, sabe? Toda quarta-feira era uma chave de 16 homens, e uma mina de vez em quando. Então, tipo, fazer uma batalha só de mulheres foi mais pra essas mulheres se sentirem à vontade, rimando umas com as outras, e tendo mais mulheres no público, e se sentindo mais acolhidas, pra depois a gente conseguir introduzir, assim, né? O Gangsta Girls Party foi um evento que ele foi ótimo, foi maravilhoso, mas não era pra ter essa demanda. A gente não tinha que precisar fazer um evento com 22 mulheres trabalhando só pra mostrar que a gente consegue fazer um evento direito sem os caras, tá ligado? É que tá, tipo, uma parada. Como que você achava que era a sua voz? Tipo, de ter de ter sua voz, se a sua voz era acatada pelos homens, pelo público, tá ligado? Como que você acha que era? O pessoal, eles acatavam a sua oratória? Foi babado, viu? Olha, falar pra você. Mas sim, eu, de alguma forma, eu consegui entrar nesse espaço, assim, sabe? Eu consegui chegar na frente da Batalha das Pistas. A Batalha das Pistas, uma época, a gente recebia 1.000 pessoas na batalha, assim, na pista de skate. Então, tipo, eu consegui, de alguma forma, parar na frente daqueles, sei lá, quase 800 homens ali e falar pra eles que tava errado aquilo. Eu sempre prezei por não constranger ninguém. Então, a gente não chegava num MC que falava alguma coisa errada e falava assim, você tá errado, você tá desclassificado. A gente só falava na batalha, olha, isso daqui... Não precisa, né, família? Vamos evitar? Não tem necessidade? Pá. E às vezes a gente chegava no MC separado, no particular. Então eu sempre prezei por não constranger ninguém. Já teve vez da gente parar a batalha pra falar de alguma coisa sem desclassificar o MC, sem nada, e depois chegar lá no Instagram e ter comentário falando que, nada a ver falar disso, porque a batalha é isso, e blá, 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 blá.
Só que a gente não parava, assim, sabe? A gente só continuou. Então, era eu, era a Vi, era a Thaís Aguiar. Então, tipo, a gente conseguiu, de alguma forma, alguma autoridade ali. Os MCs da batalha, eles estavam todos começando. Então, de alguma forma, a gente conseguiu trazer essas pessoas mais pra perto e fazer eles entenderem do que a gente tava falando, assim, sabe? Eu lembro até que teve uma vez que tinha um MC, o Luca, que ele tinha acho que uns 12 anos a primeira vez que ele batalhou, e ele ia com a mãe e com o pai dele pra batalha. E a segunda vez que ele batalhou contra uma mina e ele falou alguma coisa muito, muito estranha. Assim, eu não vou lembrar exatamente o que foi. Caralho, batalhou com a mina e falou... Foi uma merda. Eu não lembro exatamente o que foi, mas ele falou alguma coisa muito pá, assim, e aí a gente nem falou nada na hora, assim, ele era bem novinho, e aí quando acabou a batalha, essa mina veio até mim, eu falei, não, vamos procurar ele pra gente conversar com ele, né, porque ele tem 12 anos, eu não vou constranger agora ele. Que depois que fica mais velho, não... E eu não vou constranger ele na frente de todo mundo, ele tem só 12 anos, tem marmanjo de 30 fazendo isso, tá ligado? Isso é e verdade. passando batida, então, tipo, não é assim, e quando a gente chegou até ele tava num canto, todo assustado, ele falou assim, a minha mãe viu o que eu falei e ela vai brigar muito comigo quando eu chegar em casa. Caralho, mano. E aí eu falei assim, não, então você vai chegar na sua casa sabendo o que você vai falar pra sua mãe, sabendo o que você fez de errado, e você vai só mudar sua postura, ponto. E o nosso ponto sempre foi esse, é simples, não é pra ser essa guerra, não é pra ser essa luta. Né? Falar na frente de todo mundo, tá ligado? Tá todo mundo aprendendo, de fato, há um tempo atrás isso era normal, a gente não quer que todo mundo, de repente, mude sua cabeça, mas se não tiver aberto também vai ficar muito mais difícil pra todo mundo. É lógico. Então era uma questão de diálogo até a página 2. Assim. Foi quando que surgiu esse movimento? Foi 2018? Antes, eu acho que de 2015 pra 2016 ele já tava meio que começando ali. Caraca. Porque eu lembro que em 2016, junto com a Secretaria de Economia Solidária, eu fui fazer uma viagem pra São Carlos, através da Lacoste. E aí a gente conheceu as meninas do Rap Plus Size nessa viagem. A Sara é de lá, né? E a gente conheceu elas. E aí foi ali que eu descobri que tinham mulheres fazendo rap por mulheres, assim. Eu sempre soube, eu sempre acompanhei a Dina Dia, a Negra Lee e a Rúbia RPW, Sherry Line, todo mundo. Só que era ali distante, né, assim. E aí ali eu percebi que tinha um movimento de mulheres dentro do rap. Então acho que foi nessa época ali, 2015, 2016, assim. Tanto que hoje a gente nem vê esse discurso mais com tanta... A gente não vê mais esse discurso sendo tão pautado, porque eu acho que os últimos anos trouxeram muito isso. Então, hoje a gente tem muito mais mulheres na cena. Isso é verdade. E não mais mulheres do que tinham, a gente tem mais mulheres em evidência, porque elas sempre estiveram ali. Assim, a Batalha da Dominação, quando eu conheci, elas faziam uma vez por mês. Agora elas fazem toda semana, e tipo assim, toda semana tá cheio de mina lá rimando, tá ligado? Então, isso foi construído e foi necessário ser rude em alguns momentos, tá ligado? Foi necessário ser... E é legal ver que, por exemplo, hoje você não tá mais lá, mas o movimento ele continua, né? E ele continua forte também. Toda semana tem. Antigamente era uma vez por mês, tipo... Não, a Batalha das Pistas foi... A Máfia das Minas foi a gente que criou. A gente criou ela pra Gangsta Girls Party. É um grupo? Ela era a parte feminina da organização da batalha, Entendi. na verdade. Isso aí deixou um legado também na batalha, porque quem pegou o seu cargo depois, tá ligado? Tem um preso ali, tipo... Aí foi a Maluzinha, a Júlia, cataram, bateram no peito, levaram, e as minas estão lá até hoje. Hoje elas fazem sarau, hoje elas fortalecem a ocupação de mulheres lá de Mauá, da Lenira Preta. E aí chegou um momento que a gente não sentia, eu pelo menos não sentia mais a necessidade de estar à frente, porque tinham outras mulheres que estavam mais dispostas, porque pra mim foi uma questão de necessidade. Eu nunca olhei e falei, eu vou estar aqui à frente de um movimento de mulheres. Era mais porque tava muito difícil. Então, assim, a gente precisava fazer alguma coisa a respeito. Chegou um momento que eu não sentia mais a necessidade de estar à frente, porque tinham mulheres muito mais preparadas, com muito mais vontade de estar ali pra passar aquela mensagem, pra organizar aquilo, assim, sabe? Então, hoje eu tenho muito orgulho, assim, do que a gente construiu, porque não foi fácil, viu, gente? Foi quanto tempo que você ficou lá? Fiquei na batalha 2 anos. Na batalha 2 anos, caraca. E apresentando, ajudando na produção, tudo. Eu fazia o cronograma, aí a gente tinha, acho que o DJ Alemão tá lá ainda, tinha o DJ Alemão que ele cuidava do som. Tinha Instagram naquela época já? Facebook? Batalha das Pistas já. Tava tudo lá na época, assim. A gente era bem assim, né? Bem intuitivo, assim, que a gente ia fazendo. Aí apareceu o DJF pra registrar. Ele apareceu um dia lá e falou, quero gravar as batalhas. Pode, fica à vontade. Uhum. E aí foi, né? A gente fazia... Teve uma época que era muito legal, que a gente tinha lista pra fazer pocket show na batalha, assim, sabe? Tinha muita gente querendo. Já teve MC que foi entrar e foi barrado pela polícia. E nossa...
Foi muita coisa, assim, sabe? A batalha, eu acho que ela é uma escola, assim. Eu acho que todo mundo que quer fazer parte desse movimento deveria passar por uma batalha, assim. Deveria fazer parte da organização de uma batalha. Porque ela vai te trazer todas as áreas da produção e da música e desse cenário sem ser formal, assim, sabe? De uma maneira que é aqui. Não tem tempo pra pensar, não tem o que fazer. É lidar com o poder público, é lidar com o público, é lidar com os MCs, é lidar com todo mundo ao mesmo tempo. Correria. Exatamente, assim, então foi uma escola, literalmente, assim, eu acho que todo mundo que quer fazer alguma coisa relacionada à produção devia passar por uma batalha. Imagino, de aprende rua bastante, né? E como que é um pocket show? O que era, como que era a produção também em volta dele? O pocket show, ele tem, num geral, assim, 30, depende do artista, tem artista que tem show de 2 horas, então o pocket show dele pode ser até 40 minutos, assim, né, porque ele é uma partezinha do show. Tipo, a entrada do show principal? Na batalha, por exemplo, a gente fazia shows de 15 a 20 minutos. Então, as músicas já estavam mais curtas, né, nessa época, assim, já dava pra fazer umas 5, 6 músicas nesse período, mas era o período de intervalo da batalha. Então, entre a segunda e a terceira fase, né, era. Aí tinha o pocket, aí a gente fazia todo um cronograma, todos os meses. Aí teve uma época, quando o Juan chegou, a gente já conseguia fazer flyer pra batalha, pros artistas, assim. E isso foi muito importante pros artistas de Mauá, porque aí era um lugar onde um MC que não ia ter um show vendido tão cedo, podia fazer um show. Podia lidar com o microfone, lidar com o palco, entender o público e interagir com o público, assim, né? Isso foi muito importante pra todos nós. E aí nas batalhas a gente fazia isso. Todas as batalhas do ABC, na verdade, tinham um pocket show. Algumas tinha pocket show sem som, sem mic, sem caixa. Era só na voz mesmo. De vez em quando um celular tocando um beat aqui do lado, tá ligado? E isso foi extremamente importante. E aí os pockets a gente fazia toda quarta-feira um pocket show diferente. De um artista diferente. E aí a gente ia caçando. Aí chegou uma época que a procura era muito grande. Então a gente tinha uma lista, assim, de 2, 3 meses já de pocket show marcado. Era muito legal. E isso me introduziu muito pros eventos, assim. Isso me ensinou a fazer um line de evento, por exemplo. Isso me ensinou a entender quem que eu coloco pra cantar primeiro quando eu faço um evento de 4 atrações. Quem eu coloco primeiro, depois. E como que vai ser? Quem que você coloca primeiro, quem que você coloca depois? A gente geralmente começa por quem tem menos pessoas no palco. Então, tipo assim, se você é um MC solo, provavelmente seu show vai ser o primeiro ou o segundo. Principalmente se tiver um grupo pra se apresentar depois. Porque quando chega 3 horas da manhã, as pessoas já estão mais cansadas, as pessoas, no geral, já estão mais bêbadas, tá ligado? Então, tipo, pra você chamar a atenção pro palco é mais difícil. É melhor um palco cheio no final do evento, porque aí você chama de novo, você puxa na energia de novo. Se você coloca, sei lá, um grupo, o Eight, a gente tinha um show do Eight que eram 7 MCs. Se a gente colocasse o Eight pra abrir, ia ser muito louco, tava todo mundo na disposição e pá, só que o MC que ficasse por último, ele ia pegar um público morto. Então a gente ia começar por quem tava solo, porque a galera tava na disposição de ficar vendo uma única pessoa ali no palco. E aí depois a gente ia aumentando, porque a gente continuava chamando o público, assim, porque não é fácil manter a atenção do público no evento, sabe? Então a batalha me ensinou muito sobre isso. Uhum. Sim. E aí, seguindo a linha do tempo, né, você falou de todas as experiências que você teve, o conhecimento, né, que você adquiriu. A gente chega ali em 2019, né, que foi quando você entrou no Rap no Bar, que você começou, que você falou que tá até hoje, né? Como foi ali quando você começou, que você entrou lá? E, enfim, até hoje, assim, né, o que se desenrolou até hoje. O Rap no Bar, ele é uma família, assim, literalmente. E a gente briga igual uma família. Assim, é bem difícil. Nós somos em 11 agora, eu acho. E aí eu já acompanhava o Rap no Bar muito desde a pista de skate, do Cotiru. A gente já tinha feito alguns projetos juntos, porque a gente tava sempre com os alfajores lá nas festas e tal. E aí o Rap no Bar tinha uma mina, que era a Brenda, que ela era fotógrafa e fazia a produção. Quando ela que saía, ela me chamou. Ela falou, mano, tá lá, os meninos vão ficar lá sozinhos, a gente precisa de mais alguém. E eu já tava junto, eu já tinha participado de algumas produções deles, aí eu fiz o aniversário de 3 anos do Rap no Bar, que a gente fez num bar de rock, lá de Mauá, que ele é bem clássico. Isso quando você entrou? O Mossoró, isso. Caramba, quando você entrou já tinha 3 anos esse projeto. Já, eu tava caminhando com os meninos desde o começo, mas eu não participava da produção. Entendi. Aí quando eu entrei, foi o aniversário de 3 anos. E a gente fez no Mossoró, e aí depois disso a gente conseguiu fazer Sarcasmo e Choco lá no Suzintrense, lá no Brás. Foi um outro marco, assim, pra gente, porque o Para Além do Capital era uma parada que a gente ouvia, assim, exaustivamente sempre, e faziam 10 anos que os caras não se apresentavam, assim, quando eles aceitaram fazer parte do nosso evento, eu quase zerei a vida. Falei, gente, pronto, já era. Não preciso fazer mais nada aqui, não. Assim, já consegui o que eu queria. Foi no lançamento do Galdino. E aí, o Rap no Bar, a gente se organiza muito
A gente tinha um bar do Rap no Bar em alguns eventos. Lá no Macuco, a gente montava o nosso bar, porque ele era bem afastado, assim. É lá na favela do Macuco, em Mauá. Então, ele é bem afastado dos outros bares. A gente trocava uma ideia com a galera do bar. Eles falavam, faz um preço maior de vocês. E aí, quem quiser descer aqui pra comprar da hora, quem não, compra lá com vocês mesmos. Pra gente também não prejudicar o comércio da quebrada lá, né? E aí, a gente conseguia juntar uma grana de caixa, assim, do Rap no Bar. Esse dinheiro, ele ia sempre pra carreto de som, pra gente conseguir fazer passagem das atrações e tal. Tem atração que cantou no Rap no Bar por R$50, tá ligado? Caraca. Tipo, era muito na vontade, era muito de gente que via. O Sarcasmo e o Choco mesmo foi uma parada dos caras olhar, assim, faziam 10 anos que eles não se apresentavam. E eles falaram, a gente vai só porque a gente vê o trampo de vocês e a gente acha foda o jeito que vocês fazem, assim, sabe? Um reconhecimento, né? Então, muita gente foi, na verdade, nesse sentido. Muita coisa que a gente conseguiu fazer no Rap no Bar foi isso. Era o som de um parceiro ali que podia ceder, aí era a luz do outro parceiro, era os microfones, era cada microfone um microfone diferente, porque a gente vinha cada um de um lugar. A gravação sabe? também. Nossa senhora, misericórdia. As imagens lá no Suzy não tem luz na casa. Então a gente precisava levar a luz. Teve um evento que a gente não conseguiu levar a luz, que foi um caos. Cara, tem que levar luz pra caralho, então. Se no lugar não tem luz, mano do céu. Exatamente. Nossa, o show foi um caos, assim. Aí tinha um menino, o Eric, ele tinha aquele LED, que é tipo uma luz de emergência, que fica nas paredes, assim. Sei. Ele tinha um desse e a gente tinha que deixar esse negócio ligado pra gente poder registrar, pra poder fazer vídeo e foto dos artistas, assim. Porque não tinha nenhuma luz na casa. Nada. Foi tudo no escuro. Era um caos. Imagina assim, se quebrasse de emergência aí. Exatamente, Aí não tinha nada. A área de fumante era uma escuridão, porque não tinha, assim, então a gente fazia. E nesse dia eu dei risada, porque o dono do bar falou pra gente assim depois, eu achei que não ia vir ninguém. E até que veio gente. Devia ter gente que ele nem imaginava lá, porque tava Ele tudo falou, escuro. nossa, eu achei que não ia vir ninguém. E olha que vocês trouxeram gente mesmo. Eu falei, poxa, moço, legal. A fé que você tava botando na gente. Quando a gente fez na Moca também, a gente fez com o X e o DJ Nasga. E aí a gente tinha um evento, acho que o evento começava às 7 horas, a gente marcou de se encontrar na estação Onde de que era, na Mauá, às Moca? 6 horas. Não lembro exatamente Mocking o nome Dub, né, do você bar. falou? É onde tinha o Mocking Dub. Eu acho que o Mocking Dub é itinerante, mas é um bar onde eles aconteciam sempre. Na Moca Baixa ali? Ou é... Acho não que é Moca conheço Baixa, o suficiente. né? Era perto da estação, eu São lembro que eu descia da estação e vinha. Tá. Não é intermediário. Era um bar que era quase na esquina, na frente de uma praça. Não lembro exatamente não, o era nome isso do bar. mesmo, da Praça da Jamaica ali. E aí, nesse dia, a gente fez com X. E aí, acho que o dono do bar já conhecia a gente. Ele tava querendo levar um público pra saber que tava tendo rap lá toda quinta-feira e tal. Aí ele falou da gente. Quando a gente chegou, o X tem um vídeo até hoje no YouTube que ele fala assim, mano, eu desacreditei de vocês. Assim, eu olhei o evento do Facebook e tinha muita gente falando que ia se encontrar na estação pra vir junto. Eu falei, mas isso é Mauá, parça. É assim que a gente sai de lá. A gente só sai em bando, tá ligado? A gente não sai separado de lá. E foi muita gente, assim. Ele ficou impressionado. Depois disso, ele colou num Rap na Favela, que ele nem ia cantar nem nada, assim. Ele só viu a gente fazendo um evento lá, viu os meninos cantando. E aí, um dia a gente tava fazendo Rap na Favela, de repente apareceu o X, assim. A gente falou, gente, Caraca, como assim? E aí ele tava lá e porque, curtiu. tipo, é nichado, então isso contribui pra vocês saírem em bando, né, mano? Sim, muito. Nossa. É o rap, pá, então o rap de Mauá, então vamos tá encostando, presente aí, tá ligado? É tipo caravana, tá ligado? Quando cola no Silvio Santos. Caravana mas é isso mesmo. Exatamente, a gente ia pra São Paulo fazer show pra gente ainda, assim, sabe? Pra nós que ia todo mundo junto. Aí ia todo mundo no trem junto, aí voltava todo mundo no trem junto, era uma bagunça, assim, mas era sensacional. Em Mauá era muito melhor, claro, tava todo mundo lá, já colava muito mais gente e tal, mas a gente teve uma caminhada muito boa, assim, com o Rap no Bar. E aí, o Rap no Bar era isso, alguém chamava, a gente ia, descobria de um bar, ia lá, trocava uma ideia, conseguia uma consumação e já era. E como que foi a influência, porque você entrou em 2019, né, 2020 veio a pandemia, o que isso influenciou pra, né, você continuar lá no Rap no Bar até hoje, né, que você tá até hoje, como que foi pra lidar com esse período aí? O Rap no Bar, ele é muito uma família mesmo, assim, sabe? Então, tipo, a gente começou a sonhar muito junto, tá ligado? Lá no começo, quando os meninos tinham só uma marca e a gente só tinha a Lacoste, vendia uns alfajores, fazia a batalha, a gente tinha o mesmo objetivo, a gente tinha as Lacoste mesmas vontades. A Lacoste era os alfajores. Sim. Que a gente fazia aqui,
E aí a gente sonhava muito as mesmas coisas, assim. Então, até hoje é a mesma fita. O Rap no Bar a gente permanece porque a gente é literalmente uma família, assim, sabe? É com a gente que a gente faz rolê, assim, é entre nós que a gente conversa. Então, acho que o Rap no Bar mesmo a gente nunca vai acabar. Proximidade, né? Assim, então, às vezes fica mais distante, às vezes volta, às vezes tá mais difícil fazer evento. Então, no começo era uma vez por mês. Depois que eu entrei pros 3 anos, a gente tava visando coisas maiores. Então, a gente já fazia uma vez a cada 2 meses, a gente já planejava melhor cada evento, a gente já fazia, né, pensava mais em atrações. Aí a gente diminuiu o número de atrações, porque o primeiro Rap no Bar, se eu não me engano, foram 7 shows. Tá ligado? Assim, a gente nem sabia o que a gente tava fazendo, os meninos tava lá, colocaram o microfone, quem queria chegava e cantava. Era meio desorganizado. E nesse assim, contexto pela de produção, o que você acha que tem que ter pra ser atrativo num flyer pro público? É difícil. Gostei da pergunta estratégica. Porque aí depende do nicho que você tá tentando atingir, né? E depende do seu objetivo com o evento também. Por exemplo, o Rap no Bar, a gente levava muito os nossos. Então, era assim, a Thaís Aguiar tá soltando um álbum, a gente vai tentar trazer uma atração que seja de São Bernardo, uma de Santo André, pra trazer o público de São Bernardo, o público de Santo André. Do ABC, né? E a Thaís. Ou, a gente vai conseguir fazer um show lá em São Bernardo, então a gente vai levar 2 atrações de Mauá, mas a gente precisa de uma de lá, porque vai trazer de lá. O Suzy Trens, por exemplo, da última vez que a gente fez lá, a gente chegou à conclusão de que a gente precisava de uma atração maior que nós mesmos. Porque quando você conta com portaria, você precisa garantir que essa portaria vai vender. E aí, quando você tá falando de atrações pequenas no centro de São Paulo, você não tem certeza nenhuma. Então, assim, tá ligado? Exatamente. Agora, se você portaria garante... seria o quê? Portaria, tipo... O valor de portaria mesmo, o valor da entrada. Sim. Porque, geralmente, isso é o que mantém os eventos independentes, né? Então, se você tem uma atração um pouco maior, uma atração que chama mais, que já tá com o público conquistado ali no ABC, teve uma vez que a gente fez, o último que a gente fez no Suzy foi o lançamento do Febre Fúnebre, que foi o Lucas Mike e o Perim. E aí a gente trouxe o Sul-Americana Tour, que era, acho que é Sujeira Câmara de Ecos, a Brisa Flow, a Quilabi... Brisa Flow. E tinha um outro grupo envolvido também. Eles eram todos ali do interior, tirando a Brisa Flow, que mora em São Paulo. E eles se juntaram, criaram um show e foi na mesma brisa. Eles precisavam divulgar o trabalho de cada um deles e foram fazendo juntos. E aí a gente trouxe. Esse evento foi muito melhor, porque tinha Quilabi, tinha Brisa Flow, tinha uma galera que no centro já tava chegando, Já assim. tem uma parada, já traz já tem gente atrás. Exatamente. Né, desse pessoal já tinha gente indo atrás dos shows, e aí a gente fez um show mais barato, era R$10 pra entrar e tal. Então funcionou bem. E aí é isso, cada evento vai te mostrando uma coisinha, assim, sabe? Então, tipo assim, se você tá fazendo um evento e você tem um patrocínio, você pode deixar mais livre o valor de portaria. A portaria geralmente vai ser mais lucro, porque você tá... O transporte, a alimentação, o cachê dos artistas, o equipamento e tal, já tá garantido. Agora, se você tá fazendo um evento completamente independente, você precisa garantir que a portaria vai dar alguma coisa, porque senão você vai deixar muita gente na mão. Assim, sabe? Quando a gente fazia o bar do Rap no Bar, a gente conseguia pagar um valor melhor pros artistas. Quando era só portaria, era um tiro no escuro, assim, tipo... A gente, às vezes, conseguia pagar mó bem, às vezes a gente não conseguia pagar nada. Às vezes a gente conseguia fazer só a passagem da galera, assim, sabe? E mesmo quando dava uma portaria boa, às vezes os gastos foram muito maiores do que o que a portaria deu. Então, a gente tinha um carreto de som que vinha de Mauá até o Brás. Esse carreto era caro. A gente tinha o valor de alimentação que a gente teve que pagar. Então, geralmente, a gente se juntou pra fazer e ficou esse valor faltando no caixa do Rap no Bar. Assim, é bem difícil. Mas o Rap no Bar, ele sempre foi muita vontade, assim. Então, eu acho que vai ser muito difícil a gente parar de fazer. Porque a gente faz festa pra nós mesmos, assim, sabe? A gente faz as festas que a gente quer ver acontecer, assim. Que a gente nunca viu. As atrações que a gente não vê fazendo show, melhor, a gente quer pra trazer. organização, pra produção. E nós somos em muitos, assim. Então, tipo, a pré-produção, geralmente sou eu, o Cachorro... e o Eric, assim, mas na hora da produção a gente tem pelo menos mais 7 pessoas ali, então tem um menino que vai catar o som lá, tem o outro que vai ficar carregando as mesas, e tem o outro que vai ajudar o técnico de som a montar, assim, sabe? E isso o Rap no Bar tem um espaço físico? Ou não? É só vocês negociando pra alugar o espaço? A gente vê um bar que tem espaço e a gente faz, assim, a gente já fez em vários bares que nunca teve show. O primeiro... Mas 11 pessoas uma empresa, né, como a gente tá falando nos bastidores, porra, tipo, várias áreas, né? É startup, não é? Startup. Que é uma empresa, tipo, em
desenvolvimento, uma Isso. parada assim, né? Não, mas aí a gente era muito rua, muito underground pra falar isso Entendi. de nós, tá ligado? É muito chique falar. Não, nós era muito underground aqui, nós não é uma empresa não, nós é o rap. Por que vocês fazem isso pelo rap? E já era, assim, hoje a gente tá mais maduro nesse sentido. Mas o Rap no Bar, ele veio muito nesse sentido. Um tempo atrás, quando a gente falava na reunião de ganhar dinheiro, era briga, porque a gente tá fazendo por amor, não é por dinheiro. É o rap, caralho. Exatamente, mas é o Rap no rap, bar nós faz dinheiro. por rap, não é por Mas é. dinheiro. Tá bom, família, é isso. Nossa. Não tá mais aqui quem falou. Mas é que tem um pouco disso, né? Quando você faz uma coisa que você gosta pelo propósito, você tem uma motivação maior. Quando começa a entrar o dinheiro, muitas pessoas esquecem, acabam se confundindo, acabam se entrando numa zona de conforto, né? E às vezes é perigoso porque acaba esquecendo esse propósito, né? Sim. Tipo, de um propósito maior, que é a música, é o evento, é o grupo, entendeu? É o esporte, às Não, vezes eu um citei atleta. aquela parada ali do flyer, né, da pergunta, porque passou assim na minha mente a line-up do Lollapalooza, por exemplo. Olha o tanto de atrativo que tem lá, tá Muita ligado? Sim. coisa. Muita coisa do Senna 2022 também. Gigante. E né? eles vão ter Não mais de consegue um nem ler o palco, nome do Senna, artista. né? É. Vai. Então, Então Dois imagina, dias tipo de assim, show. só pra transcender a visão. Se você pega ali cada artista e, por exemplo, vocês pegam um ali pra ir pro Rap do Bar, pra fazer um evento no Rap do Bar. Um ali, tá ligado? Já dá uma cara, tá ligado? Aí você pega outro e tem outra página que em vocês aí, tipo, faz a negociação, um outro evento, e você vai distribuindo, tá ligado? Sim. Então você reúne todos os artistas ali pra diferentes, tá ligado, eventos internos, tá ligado? Particulares, tá ligado? Ali de uma área que precisa ainda de rap, por exemplo, tá ligado? Sim. Então, tipo, falta esse bagulho. Esses line-up eu não faço ideia, assim, eu fico imaginando sempre como que deve ser você organizar vários palcos, né, na verdade, porque aí, tipo assim, é um palco que tá acontecendo uma coisa aqui, outra ali, e aí o público vai querer ver os dois ao mesmo tempo, e aí você nunca vai conseguir agradar todo mundo, e isso do micro pro macro. Não, tá isso eu ligado? acho que deveria ser a primeira regra, tá ligado? Tipo, pro cara não se cobrar... Não, ele tem que se cobrar, tá ligado? Profissionalmente, mas não se cobrar tanto, assim, na questão de feedback, tá ligado? Porque Exatamente. você não consegue agradar, mano. A gente não vai conseguir agradar os dois lados, tá ligado? Nunca. Aí, pá, vamos trabalhar. Não, nunca. Você não funciona dessa forma, assim. E isso do micro pro macro, porque numa cidade que nem Mauá, a gente já tinha esses problemas direto. De um que ficava bravo com isso, o outro ficava bravo com aquilo. E só quando você tá nos bastidores, você entende tudo que acarreta ali, assim, sabe? O quanto, tipo, uma falha que pro público pode ser muito grande, mas pra produção é pequena, porque só a produção sabe tudo o que aconteceu pra ter só aquela falha. Tá ligado? Pra aquilo ser a única coisa. E a gente conta com pessoas, a gente conta com horário, a gente conta com previsão de tempo, gente. Num país que nem o Brasil, não é fácil. Em São tá Paulo ligado? ainda, né? Então, as coisas acontecem assim. O Rap no Bar, a gente já chegou de ter que ligar o som no chuveiro do mano, lá no Macuco. E o mano, coitado, ficou sem luz a noite inteira na casa dele, porque o som tomava tudo a luz, a força da Caralho, casa energia. dele. Puta que Porque pariu. a pessoa que fechou com a gente no dia saiu, sumiu, e essa pessoa tinha um pouco mais de potência, assim, na casa dela tinha umas outras paradas, e aí o mano falou, não, pode ligar lá no meu chuveiro que é 220, e aí puxou toda a energia do cara, ele ficou a noite inteira sem Caralho, mano. luz, Vocês assim. puxaram a energia do bairro, mano. Mas olha o Puta que sacrifício pariu. pra ter o evento, né? Isso legal exatamente. também. Quer dizer, E aí- legal, né? Não, e a galera lá do Macuco gostava muito de quando a gente fazia, assim, sabe? É muito louco porque o Rap no Bar a gente conseguiu frisar uma identidade muito organizada até. Os nossos eventos não tinha briga, não tinha, a gente não tinha problema. Se tinha um ou outro dando problema, a gente tinha uma equipe grande, conseguia lidar com isso. Tem uma pessoa que é o Rodrigo, que ele tava... A função dele era lidar com os loucos que apareciam no evento, tá ligado? Então, tipo, tinha um louco causando na frente do palco, era o Rodrigo que ia lá tirar. Então, a gente tinha gente pra tudo, assim. Então, a gente conseguia fazer os eventos em qualquer espaço, sem trazer problema pra pessoa que tava cedendo o espaço. Rodrigo provavelmente ele tem mais de 80. Coitado! Tem 58 de braço. Não, o Rodrigo, a gente fala que ele conseguia conversar com os loucos do mesmo lugar, assim. Entendi. entendeu. Ele fazia uma amizade e levava pra outro lugar. Ele partia do mesmo lugar que... Ele se fingia de bêbado pra falar com o bêbado pra Ou ir às pra vezes outro ele lugar. tava bêbado mesmo, ele só conseguia Ele lidar. era o segurança, entre aspas. É, Ele é o da não. praça, Ele é o da- popular ali, tá ligado? Mas é muito legal, assim, tipo... E a gente fazia tudo. Então, tinha evento que eu tava na produção, mas eu tava na portaria também. Então, tinha a Brendinha que tava nas fotos, e aí ela ficava correndo de um lado pro outro pra me comunicar o que tava acontecendo no palco, porque era eu que sabia da ordem e do camarim, etc, assim. Então, tipo, a gente se desdobrava em 15
E dava certo, no final das contas. E tinha que ir sempre toda a equipe pra produzir? Ou já teve algum caso, por exemplo, de menos gente? Tipo, 5 pessoas pra fazer um... Acho que não. Acho Tem que ser que sempre já no aconteceu mínimo de faltar um ou 6, outro, 7, né? mas sempre tava Muita todo gente. mundo. Assim, sempre tava todo mundo, porque era Por isso. mais simples que Cai seja um o comprometimento evento, foda. 11 pessoas, mano, sempre tá todo mundo. né? Não, é porque, tipo, você pega até um evento simples como esse, você precisa de muita gente pra todas as Sim. áreas. Isso é interessante de Mas ver, é né? porque o Rap no Bar, a Responsabilidade que tem. gente foi muito, a gente começou muito na brincadeira, não a brincadeira necessariamente, mas assim, era muito o nosso lazer também, assim. Então a gente tava ali entre amigos fazendo uma parada. Então se desse alguma coisa errada, a gente conseguia dar risada daquilo, assim, sabe? Então era muito tranquilo. A gente gostava muito de fazer o Rap no Bar. Tipo, dia de Rap no Bar era dia de celebração, assim, era muito louco. E assim, qual que é o propósito de vocês? Vocês projetam, assim, anos com esse projeto, tá ligado? Vocês projetam também investimento? O Rap no Bar, ele passa pela dificuldade que todo projeto independente passa, que é o dinheiro. E aí, por conta disso, as pessoas, elas necessariamente precisam trabalhar em outro lugar pra ter renda, porque o Rap no Bar não dá essa renda. A gente nunca conseguiu se profissionalizar o suficiente pra falar, esse aqui é o Rap no Bar, a gente tem festa todos os meses, essas festas fazem esse dinheiro, porque a gente tem esse apoio, esse patrocínio, etc. Fazer evento sem patrocínio é uma parada muito difícil. Assim, a menos que você tenha um nome muito grande, um dinheiro muito grande pra investir, vai ficar sempre ali meio que patinando, tá ligado? Você faz esse evento pra fazer o próximo e esse dinheiro pra fazer o próximo Putz. e nunca sobra pra equipe, nunca passa, assim. Tinha dia que a gente sobrava o dinheiro da nossa passagem. Tinha dia que não sobrava o dinheiro da nossa passagem, assim. Cada um se É um virava amor, pra assim, fazer tem o que ser um seu. amor incondicional. Exatamente. Tá ligado? Então, o Rap no Bar, ele passa por essa dificuldade. Então, todo mundo tem que ter seu próprio trampo. Todo mundo tem que estar lá fazendo seu CLT e tal, pra poder o Rap no Bar funcionar. E aí, a gente sempre teve o objetivo de ter um bar, de ter uma casa. Na verdade... Um espaço físico, né? Só que a gente é muito louco, então a gente queria um espaço que fosse É muita responsa, o né? bar. querendo ou Não, é porque a gente queria um espaço que fosse o bar, que fosse uma produtora de vídeo, que fosse um restaurante, Entendi. que fosse, tá Uma ligado? casa, né? A gente Tipo, queria entre tudo, aspas. assim. Mas, tipo, não tem ninguém dos 11 que tem, tipo, o mais próximo disso? Não. Porque é complicado, né? Você tem um espaço, aí você faz um bar, aí, tipo, não pode umas coisas, aí... É porque, tipo, até o que eu falei ontem muita aqui... burocracia. Até o que eu falei ontem no papo, uma área comercial, ela dá muito mais liberdade pra você de mudança, né? De alteração, de incrementação. Com certeza. Agora, espaço residencial, outros espaços, tá ligado? É difícil. Nossa, É limitado. E aí, mas porque a gente também sempre foi bastante segmentado. Então, tipo assim, tem o Eric que ele ajudava na produção, mas na verdade ele fazia os vídeos. Ele fazia todos os vídeos, editava todos os vídeos do Rap no Bar. Aí tem o Cachorro que ele ajudava na produção, mas ele era o DJ residente. Então ele tava ali no som do começo ao fim da festa. E aí tinha os outros meninos que... O Gui, por exemplo, ele fazia as artes. Só que ele tava sempre na portaria também. Porque não dava pra ele ficar só com a arte, a gente precisava de alguém na portaria. Aí tinha os meninos, o Biro, o Caixa, que eles... A gente lançou uma mixtape, né, no Rap no Bar, assim, a gente tem de todos os meninos rimando do Rap no Bar. Então eles estavam ali, mas não era muito a brisa deles ser MC, de fato, levar essa parada, então eles estavam bem no apoio. Precisava de uma parada, eles estavam ali, precisava de carregar uma caixa, eles estavam lá, assim. Então a gente conseguia, de certa forma, fazer só com a nossa vontade. Hoje em dia, em 2022, eu sinceramente não sei se isso é possível. Assim, porque era uma época que tava todo mundo ali com essa mesma vontade. Então a gente tinha o Nova Mauá Sistema de Som, por exemplo, que os meninos também estavam bem disponíveis pra emprestar o som. Hoje em dia também, os caras tá cada um no seu corre, assim, a pandemia quebrou todo mundo. E quebrou essa tolerância que a gente tinha de tipo assim, esse mês não foi tão bom, mas eu consigo segurar até o próximo mês. Eu, nos últimos 3 anos, eu tava vivendo das produções. E consegui segurar tranquilamente. Tinha mês melhor, tinha mês pior. Você tá produzindo hoje com artista também? Hoje eu tô com 3 artistas. Sim. E aí, só que foi cada um pro seu lado E durante é fixo a pandemia. Isso, Esses 3 são. Sim, Aí, às vezes, eu faço uma coisa ou outra com outras pessoas, assim, um projeto específico, uma parada mais pontual, mas você com tá esses aberto 3 são. pros freela, né, que fala. Sempre estou. Mas aí foi cada um pra um lado, assim, com a pandemia. Hoje em dia, eu não sei se a gente conseguiria fazer o Rap no Bar do jeito que a gente fazia. Assim, chegar lá no Macuco, montar um som com tenda, com bar, com tá ligado? Não sei. Porque tá tudo mais caro, tá tudo mais difícil, tá todo mundo muito ocupado correndo atrás de grana, porque quebrou. Assim, a gente não tem mais essa tolerância que a gente tinha no começo da pandemia. Já esse mês tá ruim, mas o próximo mês vai ser melhor, e aí a gente vai completando. Mas você sente o que outro. agora vai começar a voltar? A melhorar?
Você acha? Acho que sim. No final do ano passado a gente já fez a Risotour, né? Uhum. Lá em Santo André tem o Coletivo Riso, que é um coletivo que é um selo do Arnaldo Tifu. E aí ele tem o Tifu como artista, Ieda Rios e o Pedro Simples. Acho que agora eles estão com o Red Lion também. Pedro Simples é um puta nome de artista, velho. Muito bom. Pedro Simples, velho. Ele é um ótimo artista. E aí a gente fez a tour, a gente conseguiu fazer 30 shows, eu acho, em 3 meses, assim, de, tipo, dos 3 artistas estarem um ano e meio parados, sem fazer nada. Tudo no ABC. Tudo, caçamos, a gente foi em todas as casas que tinha em Santo André, todas as casas que tinha em São Bernardo, todas as casas, sabe? Com o mesmo show, assim, e o público entendeu muito essa proposta de que a gente precisava que eles fossem, pagassem entrada, porque esses artistas estavam há muito tempo sem se apresentar, tinham trabalhos que nunca tinham sido apresentados, e a gente precisava tanto da grana quanto da atenção das pessoas. E aí a tour deu muito certo, então eu sinto que sim, vai voltar. Só que eu acho que é uma oportunidade da gente reeducar o público também, porque com a forma como as coisas estão em 2022, a gente já não consegue mais manter o que a gente mantinha em 2019, com o público quase não pagando entrada. E sabe, era bem difícil, assim. E agora vai ser pior, porque a gente tem menos dinheiro ainda do que a gente tinha. A gente tem menos oportunidade ainda de fazer dinheiro do que a gente tinha antes, né? Então, acho que nesse momento é frisar muito essa educação do público. Assim, pode voltar, mas a gente precisa que volte de outra forma. O público precisa entender o cenário independente, o quanto os artistas independentes dependem de cada R$10 de entrada que eles pagam, tá ligado? E como, tipo, às vezes uma breja sua... tem que entender isso, né, mano? Às vezes é uma breja que você deixa de beber, mas é um artista que vai poder fazer um show a mais naquele final de semana, vai poder lançar um som naquela semana porque você pagou sua entrada, tá ligado? Eu acho que é uma oportunidade que a gente tem de trazer isso, de recomeçar direito. Porque isso era uma carência muito grande no cenário independente. De fazer o público valorizar mais, né? Também, exatamente. Todo esse trampo. Eu sinto também que acho que a normalidade vai vir, sei lá, pra julho, segundo semestre desse ano. Sim. Ainda acho que eu pelo menos tô muito baqueado ainda da pandemia, pá, tá foda. Vai ter um tempo de recuperação, né, das pessoas. Pra gente reaprender, né, assim, quando eu fiz a Risotour, pra mim foi muito difícil, a ansiedade social é louca, assim, sabe, você fica... Você chega no meio de pessoas, você não tá mais acostumada. Tá. Eu fazia questão de ficar na portaria, porque se eu tivesse que fazer a produção do palco, eu ficava em choque no meio de várias pessoas aqui, eu tinha que ver a água do artista, eu tinha que ir até o bar e passava, e tinha gente louca. Você não se sentiu inserida, né, mano? É muito e aí você vê as pessoas vivendo como se nada tivesse acontecido, você fala, gente, que mundo vocês estavam vivendo até hoje, assim? Vocês estão normal. E pra mim tá tão difícil, noção assim. de espaço, tá ligado? Eu tive muito isso, tipo... Tá no meio das pessoas assim, tipo, caraca, aqui tem um chão, tá ligado? Aqui tem uma pessoa, tá ligado? E tem muita gente em volta de mim, faz muito tempo que eu não sei o que é isso, tá ligado? Então eu acho que vai demorar um pouquinho pra gente chegar nesse lugar, mas eu acho que é isso, é uma oportunidade de a gente recomeçar direito, porque sempre foi bem difícil nesse sentido. Uhum. Vamos ler os papos? Vamos lá. Vamos lá. Como sempre, a gente reitera aqui, né? Os papos são a área de interação que vocês têm pra mandar mensagem. Música no Fantástico em 3 vezes seguidas. 3 lives seguidas. Pra mandar as mensagens pro convidado, pro podcast, pra nós. E o requisito são 5 papos. Se vocês mandarem 5 papos, né? O público que assiste a gente faz a live no Insta depois. E por isso, pra... responder as perguntas que mandaram pra ela, a gente vai estar lá no Insta, vai estar salvo já quando sair esse episódio. E é crucial sua participação, a interação de vocês com o Papo 10, tá ligado? Então, mano, mandem lá todo dia antes da arte de gravação. Antes do dia da gravação tem a caixinha de pergunta com os papos, né? Você manda lá. Isso mesmo. E vamos então pros quadros finais, que é o seguinte, Mai. O que você achou de ter participado do Papo 10 e os seus projetos futuros aí? Pro Rap no Bar, né, como produtor, enfim. Eu gostei muito, gente. Achei legal. Eu tenho dificuldade de falar, assim, de dar entrevista. Sou tímida. Não pareceu, não pareceu, não, cara. Não pareceu. É que eu disfarço muito bem. Mas eu gostei. Eu acho que vocês conseguem deixar a gente à vontade mesmo. Pro futuro, assim, agora eu tô muito mais na produção dos artistas. Então, segunda-feira agora sai uma parada que, eu amo, acho que já vai ter saído, né? Mas, eu acho que já vai ter saído quando o episódio sair, então vai lá no YouTube que já tá lá. Saiu um videoclipe do Pedro Simples com Jamés Ventura e o Maloqueiro Anônimo. Tecnologia, Jamés Ventura, ele Gente, esse videoclipe, ele tá lindo, ele dá um trabalho muito grande pra fazer, então, por favor, interajam naquele YouTube. Tem o verso do Jamés Ventura no EP dele que fala, isso me lembra o frio.
Eu passei na minha quebrada. Não, ele Que eu é nunca vacilei. sensacional, ele é genial, assim. E aí, fazer esse videoclipe foi muito louco. Sério? Ele sai agora segunda-feira, foi produzido pela Realize, tá contando com a assessoria e com a distribuição da Ref Music. É o Joe e o Jamés? Não, é o Pedro Simples. Pedro Simples. Pedro Ah. Simples, Jamés Ventura e o Maloqueiro Anônimo. Sim. Com o Joey a gente tá preparando coisas também, a gente não tem nenhuma data de lançamento nesse momento, mas tá vindo coisa, tem coisa pra vir, assim, a gente tá se Já tem um organizando, contato ali, isso que entendendo. A Karen Santana também é uma artista de Mogi, que produziu um videoclipe esse final de semana, ele ainda não tem data de lançamento, mas acompanha a Karen Santana, ela é muito boa, vocês conhecem a Karen? Não Muito conheço. legal. Vão conhecer, porque ela é genial, né? Ela é muito boa, gente, de verdade. Não é porque eu produzo ela, não, ela é muito boa mesmo. Não, Tem que é reconhecer, arte, pô. tem que reconhecer. Tá ligado? E aí a gente também tá vindo com uma leva de lançamentos. A Karen é uma mina que tá parada faz uns dias, assim, de lançamento, mas nesse tempo ela tava produzindo muito, então ela juntou, assim, um arsenal, literalmente, de música e coisa muito diferente do que ela vinha fazendo. E o álbum do Pedro Simples também sai esse ano, com a graça. Ah, Pedro Simples, monstro, Tá velho. aí, ó, com... Esse nome é foda, Tá tá, em pai? movimento, tá em movimento. Vou te colocar no radar, só por causa do seu nome, mano. Já Muito tá, foda. já tá. O Pedro, ele tem o Carmin, que ele saiu agora já fazem 2 anos, o Carmin saiu, mas o Carmin também foi um marco no ABC, assim, ele fez uma divulgação muito pesada, e ele trouxe artistas muito bons, tem Kilabi, Ultraman Ideia Rap, Arnaldo Chifu, a Eda Hills. A Eda Hills, ela foi a primeira mulher a fazer rap no ABC, assim, ela é Caralho, aquela pioneiraça. voz do Que Tempo Bom, do Taíde? Sim, acho que eu tô ligado. É já a ouvi falar voz da dessa música. Ieda. Sei. Ela canta até hoje com o Taíde, assim. Então, ela é genial e tá lá no álbum do Pedro também. Então, vai vir Caraca. coisa esse ano, gente. Aguarda. Meu, sabe uma Até. pessoa que eu Positivo sempre movimento, falo? filho. Que Esquece. eu faria feat, a Negra Lee. Eu acho Ah, que ela ela é é- ótima ai. pra fazer feat. Eu sempre falei isso. Ela A é Stephanie genial, também, ela é Stephanie, tá genial. Ai, gente, Cê é louco. eu amo essas mulheres. Referências, A Stephanie, ela né? é uma referência. E ela é da minha região, né? Stephanie ABC. Só forma monstro, família. Não tem o que fazer. Tem uma altinista, Sim. conhece a Altiniz? Também, a Altiniza da Altiniz, Zona nossa, Sul, né? Eu conheci monstro, ela no Rimas e Melodias, Colar no né? Papo que a 10, Stephanie mano. também tava. Altiniz, mano, foda, velho. Tá no radar já? Não, ela tem que responder lá o direct. Eu mandei o ou direct. ela pode assistir, né? O programa da Mai. Vamos ver. A Vamos Altiniz, ver, mas vamos a ver. Altiniz, ela é Bugnipe agora, né, gente? É outro, Bugnipe, outro é outro nível. É Ela outro tá aqui- patamar. Ela tá aqui Aquivino, né? Bugnipe Aquivino, tem o Danzo também, tem os manos tudo lá. coletivo novo. Tem uma mina pesada na Bugnipe agora também, acho que é... Ai, não vou lembrar o nome dela agora, mas tem uma mina que tá lá, que ela... Eu vi ontem o trampo dela, que, nossa, ela arrebenta, Baronesa. Uma parada assim. É, tem umas bancas formando aí, rapaziada. Ó, pega a Tem que visão. ficar esperto, hein? Tá crescendo, Tá tá crescendo, crescendo. graças a Deus. Mai, muito obrigado pela sua participação Ai, aqui, gente, viu? eu que Pelo agradeço. tempo, tudo. Muito obrigado você que acompanhou até aqui. Deixa um like aí, se inscreve. Nos bastidores também, que acompanhou. A gente, né? Você olhou pro celular, tá na direção ali, tá É ligado? por causa da câmera, mas a gente teve uns bastidores aqui que acompanhou tudo, né? Que inclusive fez a foto pré-estreia também, Olha né? aí. Muito obrigado aí pela É a autoria do nosso bastidor. E é isso, né? É isso aí, rapaziada. Ó, redes aí da Mai e do Papo 10 pra seguir aí no Instagram na descrição, tá ligado? Mais um Papo 10, Papo Fumaça e Papo 10 Podcast Oficina Vapes. Confere lá a parceria. E é isso aí, mais um Papo 10. Deixa seu like, se inscreve no canal. É nóis. É nóis.